Oi, gente. Meu Deus, quanto tempo que eu não faço isso. Eu tô até meio nervosa. Perdão pela falta de vídeos no canal. 2025 foi um ano muito difícil pra mim. Por isso, não teve nenhum vídeo no canal. Mas eu estou tentando mudar de vida em 2026 e tentar gravar mais vídeo pra vocês. E hoje o assunto é sobre Delta de Dirac, que é um assunto que eu gostava muito em 2023. E eu percebi que eu não tenho nenhum vídeo no canal sobre isso. Porém, eu quero falar de muita coisa. Eu não sei o que eu vou conseguir falar, não consegui fazer um roteiro organizado na minha cabeça. Então eu vou falando e eu vou tentar dar meu melhor. Bom, para introduzir Delta de Dirac, eu quero falar de função gaussiana, novamente. Eu tenho um vídeo no canal explicando sobre função gaussiana, na verdade sobre a integral gaussiana, mas aí eu dou uma ideia do que é uma função gaussiana. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque eu acho que ele está mais completo. E aí uma função gaussiana a gente pode escrever sendo uma função desse tipo aqui. Porque a função gaussiana são essas funções que elas geram uma curva em formato de um sino. Gente, perdoe minha letra e o meu desenho, eu não sei desenhar. No caso, esse A representa a altura da curva e esse alfa aqui, ele representa essa largura. Nesse caso, a curva está centrada aqui na origem, certo? Mas a gente também pode deslocar ela e escrever mais generalizado que uma função gaussiana é desse tipo aqui. E isso daqui seria a distância, né, da origem, ou seja, do centro da curva. E a distribuição normal, que eu falo nesse vídeo, ela é uma gaussiana específica. Bom, eu não vou falar tanto disso, porque senão eu vou para outro assunto. Para falar de função delta de Dirac, tem várias funções desse tipo gaussiana que se enquadram nisso, inclusive a própria distribuição normal. Porém, eu vou escrever uma função aqui, que eu vou chamar desse φ de n, que vai depender desse n aqui, que é uma constante, desse modo aqui, tá? O nosso alfa vai ser n ao quadrado, e o nosso a é n sobre raiz de π. Então, a gente vai ter uma curva em formato de sino. Meu Deus, eu sou péssima em desenhar. Mais ou menos assim. Em que altura esse n raiz de π, que é onde x, né, nesse caso centrado na origem é 0. Então, óbvio que seria n raiz de π, por isso que é a altura. E essa distância aqui, que eu vou chamar de ρ, ela vai ser exatamente a distância que a gente chama de meia altura. Então, aqui seria metade dessa altura n raiz de π. 1 sobre 2 n raiz de π. Então, quando a gente está nessa meia altura, o resultado da função é meio de n raiz de π. E isso é igual, né, a nossa função, que é n dividido para raiz de π é elevado a menos n ao quadrado, e o x que eu estou chamando de ρ ao quadrado, que seria essa minha distância. Então, isso daqui vai cortar. E aplicando o logaritmo natural dos dois lados, a gente tem ln de 1 meio. Ln de e elevado a alguma coisa, então vai ficar só essa alguma coisa. E agora, passando menos n ao quadrado dividindo, a gente tem que ρ ao quadrado é menos 1 sobre n ao quadrado, vezes o logaritmo de meio, que a gente pode escrever pela propriedade, que é logaritmo de 1 menos ln de 2. Qualquer número elevado a zero dá 1, então, obviamente, isso daqui dá zero. E a gente tem que ρ ao quadrado é menos 1, dividido para n ao quadrado, menos ln de 2. Então, a gente tem menos 1 vezes menos alguma coisa, isso daqui vai dar ln de 2. Então, o nosso ρ é a raiz de ln de 2 sobre n ao quadrado, ou seja, ln de 2 sobre n. Então, essa daqui, na verdade, é a nossa largura que depende do nosso alfa. E esse alfa tem tudo a ver com a normalização da nossa função, né? Vamos ver se está normalizada. Eu expliquei isso no outro vídeo, sobre a distribuição normal, que ela vale 1, a área debaixo da curva. Então, se a gente integrar ela, tem que dar 1.
E aqui, vamos ver se está normalizada também. A gente viu no outro vídeo que para a integral dessa curva inteira que dá 1, o nosso A tem que valer 1 sobre a integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a menos alfa x ao quadrado. Se vocês estão perdidos, assistam esse vídeo, por favor, ou pesquisem sobre o assunto, porque não dá para explicar tudo aqui. Bom, no nosso caso, o nosso A é esse n raiz de π. Então, a gente tem n dividido para raiz de π. Isso daí é igual a 1 dividido por essa integral aqui que eu vou chamar de i. E quanto vale i? Que seria a integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos alfa, que no nosso caso é menos n ao quadrado, sobre x ao quadrado. A gente também já viu, nesse outro vídeo eu mostrei como resolver essa integral, que é a integral gaussiana. E a gente já viu que isso daqui, o resultado, é raiz de π sobre alfa. No nosso caso, esse alfa aqui é n ao quadrado. Então, a gente tem que o resultado dessa integral aqui é raiz de π dividido para n ao quadrado, ou seja, raiz de π sobre n. E a gente viu que para estar normalizado, o nosso A é 1 dividido para a nossa integral que deu raiz de π dividido para n. E isso daqui daria o quê? N sobre raiz de π, que é exatamente o que a gente tem. Então, isso daqui está normalizado. Ou seja, a integral debaixo dessa curva aqui, gente, sempre vai dar 1. Por que eu estou falando disso? Vamos organizar as informações. A altura é n sobre raiz de π. A largura é ln de 2, raiz é ln de 2, né? Sobre n. E a nossa integral, né, a nossa área debaixo dessa curva, dessa função, sempre tem que dar 1. Independente dos valores de n. Então, gente, pensem aqui comigo. Se eu vou até apagar essas informações aqui para deixar mais fácil de visualizar. Se eu diminuir o nosso ρ, deixar isso aqui mais estreito, obviamente, pela lógica aqui, para continuar a área sendo 1, se eu diminuo a largura, eu teria que aumentar aqui na altura. A altura aumentaria para compensar isso. E a gente consegue ver isso na própria fórmula. Vamos lá. Vamos fazer o n tender a infinito, sem formalidade aqui. Matemáticos me perdoem, apenas refletindo aí. Quando a gente fizer o nosso n ir para o infinito, o que acontece, né, aqui na altura? Isso daqui cresce muito, ou seja, a gente teria um pico infinito de altura. A altura tenderia a infinito também. Porém, isso aconteceria apenas aqui centrado na origem. Por quê? Porque a largura dela faria o contrário. Como que eu sei disso? Porque olha só a largura. Se o n for infinito, a largura decresce para 0, porque está dividindo por algo que está tendendo ao infinito. Ou seja, a gente teria um pico infinitamente alto apenas em um único ponto localizado, 0. E a área sempre daria 1. Então, a gente tem dois efeitos, né? E só olhando aqui para essa fórmula, a gente consegue perceber isso. Que se n for infinito, isso daqui aumenta infinitamente, mas essa parcela aqui todinha decresce. Ela decresce, né, quando x é para todo x diferente de 0. Por quê? Porque quando x for 0, a gente tem um caso especial que é elevado a 0 dá 1. Então, a gente teria só a própria altura. Ou seja, bem aqui em 0, só teria essa altura. É exatamente o que eu estou falando. A gente teria um pico infinitamente alto apenas no centro, que nesse caso é 0. Se fosse x menos a aqui, né, como eu mostrei no início, se fosse uma φ, se a gente deslocasse aqui para A, para um ponto A, aí isso daí aconteceria exatamente nesse ponto, quando x igual a A. Vocês já vão entender, eu espero que tenha dado para pegar a ideia. Ai, gente, eu tô muito desacostumada da aula e eu tô achando que isso daqui tá ficando horrível, mas eu vou continuar.
Talvez eu regrave, não sei. Mas enfim, o que eu quero explicar para vocês é basicamente que quando a gente tiver um limite dessa nossa função para n tendendo a infinito, a gente teria uma função que seria mais ou menos assim: 0 em todo ponto que x fosse diferente de 0, e na origem 0, para esse caso que ela está centrada em 0, ela tenderia ao infinito. Eu vou escrever infinito aqui, mas matemáticos, por favor, não me matem. Quando x fosse 0. Só que não existe nenhuma função realmente em que isso ocorra, como eu falei. Então, escrever isso daqui é meio errado, porque eu vou explicar ao decorrer desse vídeo. Mas, por enquanto, entendam dessa maneira aqui. É isso que ocorre quando a gente faz o limite para n tendendo ao infinito. O que seria uma função? Mais ou menos assim, ó. Totalmente localizada e tendendo ao infinito, aqui no centro, 0. E em todo o resto ela seria 0. Ou seja, aqui tem uma descontinuidade. Gente, isso é o que a gente chama de delta de Dirac. Tem gente que chama de função delta de Dirac, porém, não é uma função. Vou explicar para vocês já já. Bom, gente, então a gente escreve a delta de Dirac sendo o símbolo delta, que é justamente uma função, entre muitas aspas, ela não é função. Me perdoem, por favor, eu tô tentando deixar isso aqui entendível para vocês, e aí eu não sou muito formal na matemática. E aí eu sinto que algumas pessoas podem me odiar por isso. Eu acho que se eu fosse matemática eu também me odiaria, então eu tô com vocês. Bom, mas eu vou escrever como se fosse uma função em que ela é 0, ela é nula para todo x diferente de 0, que é onde está a origem dela, e ela vale infinito no ponto 0 da origem. E a propriedade dela, mais fundamental aí, é justamente que a área embaixo da curva, de todo o espaço de mais infinito a menos infinito, dessa função singular nesse único ponto, é 1. Então, a gente tem uma função, né, desse tipo, que ela está concentrada toda na origem dela, todo o resto é 0, e mesmo assim a integral dá 1. Bom, se você pegar a função no sentido estrito da palavra, você já vai ver que não faz nenhum sentido uma função desse tipo, né? Isso aqui não é uma função. E a gente tem muitas formas de obter delta de x, como a gente vai ver nesse vídeo. Não existe uma única função que chegue nesse resultado aqui, não existe. Existem várias formas para a gente chegar na delta de Dirac. Existem as formas retangulares, que eu vou mostrar para vocês, com a função pulso. Existe forma triangular, a forma exponencial, como as próprias funções gaussianas que eu mostrei. Existe utilizando funções trigonométricas como seno. Então, assim, o delta de Dirac, na verdade, ele é o limite de várias funções. Então, não tem uma única função que seja o delta de x. Eu não sei se vocês estão compreendendo quão estranho é isso e como isso não pode ser função. Na verdade, como vocês vão ver, ela tem várias propriedades e ela é sempre definida, ela só faz sentido, né, quando a gente está falando dela sendo aplicada sobre outras funções dentro de integrais. Porque, na verdade, a delta de Dirac é justamente isso, é um funcional. Eu vou falar sobre isso, eu só estou me adiantando. E aí pode estar ficando muito confuso para vocês. Me perdoem se está parecendo isso, mas eu estou tentando ser mais didática possível. Mas, enfim. Uma vez eu li uma frase, inclusive, muito interessante, né? Que dizer que delta de x é uma função é a mesma coisa que dizer que π é racional. Não existe uma única função que defina a delta de Dirac. Bem como não existe uma única divisão que defina π. Isso daqui não existe, né? Π, se você pegar qualquer circunferência e dividir pelo diâmetro, para qualquer círculo, sempre vai resultar em π. E agora eu quero mostrar um pouco das propriedades antes de falar, né, do impulso na física e sua relação com delta de Dirac. Tem muita coisa ainda que eu quero falar, mas eu vou falar um pouco das propriedades. Como a gente viu, essa daqui é a primeira propriedade. Observe uma coisa, que quando a gente fizer a integral de menos infinito a mais infinito de um f de x
vezes o delta de Dirac em relação a x. E isso daqui vai ser o quê? Como a gente viu, né, aqui nesse gráfico do delta de Dirac, ele é zero em todos os pontos, menos bem aqui no zero. Então, gente, se eu pegar uma função aleatória qualquer, f de x, o resto todinho aqui, quando multiplicar pelo delta de Dirac, vai zerar, vai ser zero. Porque delta de Dirac é zero em todos os pontos. O único local onde ele pode ter valor é exatamente em zero. E aí, quando for aqui em zero, ele vai valer exatamente nosso f de zero. Por isso que isso daqui é f de zero. Bom, eu tô explicando aqui intuitivamente, tentando fazer vocês compreenderem o porquê existe essa propriedade. Porém, depois eu vou mostrar e demonstrar, na verdade, para vocês que isso daqui funciona matematicamente. Através de uma outra função, que é a função degrau, né? A função de Heaviside. É isso que eu quero fazer nesse vídeo. É outra coisa que eu quero fazer nesse vídeo. Então, tem muita coisa que eu quero fazer nesse vídeo, gente. Mas, por enquanto, aceitem isso e tentem compreender, porque é meio intuitivo a resposta. E agora, o que acontece se eu deslocar a nossa delta de Dirac para um ponto A qualquer? Então, agora, gente, a gente sabe que ela tem que seguir essa regra. Quando o delta for zero, ela tende a infinito. E todo delta que é diferente de zero, vou escrever assim, me perdoa, ele vai ser zero. Só que agora a gente não tem um delta de x, a gente vai ter um delta de x menos 1a. A gente fala que a gente deslocou a função. Justamente isso, porque agora o delta de Dirac vai ficar todo concentrado aqui. Por quê? Porque para dar zero aqui dentro, x tem que ser igual a a. Então, quando eu escrevo delta de x menos a, eu estou basicamente deslocando a função para um ponto A. Porque sempre que x for esse a, vai ficar delta de a menos a, ou seja, delta de zero, e vai ter infinito nesse ponto. Então, quando eu escrevo assim, só estou deslocando a nossa delta que estava aqui no zero para esse a arbitrário que eu escolhi. Em todo o resto, ela vai ser zero. Então, agora eu tenho que delta de x menos a seria zero para todo x diferente de a, e infinito quando x for igual a a. E agora, como seria essa integral? De menos infinito a mais infinito de um f de x de delta de x menos a dx. Ora, pelo mesmo motivo, vai ser f de a. Vocês concordam? Porque agora, para qualquer função f de x que eu tenho aqui, não importa onde eu calcular a integral, a área só vai valer bem aqui, neste ponto, que vai ser exatamente f de a. Ok, então a gente já viu essa propriedade e essa propriedade. Então, a gente consegue já perceber como que a delta de Dirac é usada, gente. Se a gente aplica ela numa função, se a gente multiplica o delta de Dirac em uma função, a função pega exatamente o valor para onde a delta de Dirac está deslocada. É exatamente isso. É esse o conceito. A delta de Dirac ela só faz sentido quando ela opera sobre funções dentro de uma integral. Ou seja, é um funcional. Atua sobre funções. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, agora vamos ver o que é delta de menos x. Então, como eu falei, delta só faz sentido dentro de integrais. Então, a gente tem, na verdade, que ver a integral de menos infinito a mais infinito de uma função vezes o delta de menos x dx. Quanto que é isso daqui? Bom, como que a gente vai fazer isso? Vamos substituir. Vamos chamar isso daqui de delta de y, porque aí a gente já sabe como trabalhar com delta positivo. E aí, então, a gente tem que y é menos x. A gente tem que substituir dx aqui e f de x também. A gente tem que dy dx é menos 1. Então, dy é menos dx. Ou dx é menos dy. E o nosso f de x, na verdade, ficaria f de o x é menos y. Então, vamos substituir aqui. Só que o que acontece aqui também? Os limites de integração mudam. Os limites de integração estão em relação a x.
Só que agora fica ao contrário, vocês concordam? Eu vou escrever aqui só a integral de f de x, que agora é menos y, delta de y, e dx, que é menos 1 dy. E isso daqui é quando x é menos infinito. No caso, agora eu estou em relação a y. Y é menos x. Então, isso aqui, para y, fica menos infinito. Ou seja, fica mais infinito. E aqui, quando x é mais infinito, y é menos infinito, porque ele é o x negativo. Então, a gente tem menos 1 vezes essa integral agora que está ao contrário, de mais infinito a menos infinito. E isso faz diferença, tá? dy. E como é que a gente reverte isso daqui? A gente tem uma propriedade também básica lá do cálculo 1, que é a gente multiplica a integral por menos 1. Então, se a gente tem uma integral vezes menos 1, ela vira integral de mais infinito a menos infinito, ou vice-versa. Então, se eu quero fazer uma integral de mais infinito a menos infinito, eu posso escrever com menos 1 na frente e com os limites de integração invertidos. Então, isso aqui seria menos 1 vezes menos 1, integral de menos infinito a mais infinito. Só estou escrevendo dessa maneira, vezes isso daqui. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 é 1. E a gente sabe resolver isso daqui, porque a gente já viu que o delta faz com a função é pegar no seu ponto zero. Ou seja, esse menos y tem que ser zero. Só que menos y é x. Então, basicamente, ele quer a função f de x quando x é zero. A gente acabou de ver que isso daqui vai dar f de zero também. Que é a mesma coisa que delta, que fazer a integral de menos infinito a mais infinito, de f de x, vezes o delta de x dx. Não importa se é delta de menos x ou delta de x, isso sempre vai dar f de zero. Portanto, a gente chega à conclusão que o delta de menos x é igual a delta de x. E isso daqui a gente chama de simetria da função delta. A gente diz que a função delta de Dirac é simétrica. A função, entre muitas aspas. E agora a gente pode ver outra propriedade muito legal, que é quando a gente multiplica, né, o x por um fator k, sendo k um número real, que a única limitação é que ele não pode ser zero, mas isso daí vocês vão ver depois que eu explicar a propriedade. Vamos tentar só entender primeiro o que seria isso. Bom, para k positivo, não faz nenhuma diferença, a gente pode escrever delta de kx mesmo. Mas se k for um número negativo, a gente pode escrever delta sendo menos o módulo de k vezes x. Por quê? Porque se ele for, sei lá, menos 2, a gente pode escrever delta sendo menos o módulo de menos 2, que é 2x. Tá vendo? Escrever assim é a mesma coisa que escrever assim. Aqui eu só estou especificando por quê. Para mostrar para vocês justamente a questão da propriedade. Que um delta, um módulo de kx, para um número positivo, né, que não faz diferença tirar o módulo, é igual a um delta de menos um módulo de kx. Porque a gente viu que esse sinal aqui na frente não faz diferença se for mais ou se for menos, como a gente acabou de ver com essa propriedade acima. Eu estou fazendo isso justamente para mostrar para vocês que, se ele for negativo, a gente não precisa escrever que ele é negativo, só tirar o módulo e botar aqui. Por isso que eu escrevi dessa forma aqui para vocês verem, porque se ele for menos 2, se eu escrevesse só delta de menos 2x, não precisa, é só eu tirar o módulo, que fica 2x. Vamos trabalhar para esse problema com o módulo de k vezes o x. Então, quando a gente fizer uma integral de menos infinito a mais infinito desse delta vezes uma função f de x dx, quanto que isso daqui daria? E aí, vamos fazer uma substituição de novo, como a gente fez para o nosso problema anterior. Vamos chamar isso daqui que está dentro de y. E aí a gente teria um delta de y, sendo y igual ao módulo de k vezes o nosso x. Então, né, dy dx seria o quê? Seria o próprio k. dy
igual a k dx. Ou no caso, dx é 1 dividido pelo módulo de k, dy, para a gente substituir na integral. E x é 1 pelo módulo de k vezes y. Então, substituindo na integral, menos infinito a mais infinito, delta de y, f agora de y dividido pelo módulo de k, e o dx, que ficou 1 sobre módulo de k dy. Então, como esse módulo de k é constante, a gente pode tirar para fora da integral e a gente fica com 1 sobre módulo de k, integral de menos infinito a mais infinito, delta de y, f de y dividido para módulo de k, dy. E, como a gente já viu, isso daqui só vai pegar no ponto onde y é igual a 0, ou seja, a gente vai ter um f para quando y é 0, fica 0 dividido para módulo de k, sempre vai dar 0, que é o nosso próprio f de 0. Então, isso daqui vai dar 1 módulo de k vezes o nosso f de 0. Então, é esse daqui o nosso resultado. E é por isso que eu disse que k tem que ser diferente de 0, porque senão a gente chega numa indeterminação. E agora tem uma outra propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês, porém eu sinto que eu deveria fazer um vídeo bem completo, falando mais especificamente sobre série de Taylor e tudo mais. E como não dá pra fazer isso nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, eu vou perder o foco, eu pensei até mesmo em não falar dessa propriedade. Porém, eu acho ela uma propriedade interessante, então eu vou tentar explicar brevemente, né? Que é quando a gente tem uma função dentro do nosso delta. Uma função que pode ser até elevado ao quadrado, uma função não linear. Como é que a gente faria isso? E bom, isso daqui na verdade é um vídeo só para ele, porque exige muitos tópicos matemáticos mais aprofundados que eu não vou falar aqui, então vai ficar bem completo. Mas eu vou tentar dar uma ideia. O que acontece, basicamente, eu não vou demonstrar com a matemática totalmente formal aqui, e mais com a intuição. Que eu quero que vocês pensem que isso daqui só vale quando delta for 0. Para todo o resto, delta de qualquer outra coisa é 0. Isso daqui só tem um valor em delta de 0. Então, a gente tem que pegar locais onde g de x é 0, para que a gente tenha alguma coisa no nosso delta. E é basicamente essa intuição que faz a gente chegar na fórmula para definir uma coisa assim, de acordo com as suas raízes. Por quê? Eu não sei quantas raízes tem isso daqui, mas para qualquer raiz que eu tiver, vou chamar de x e as raízes, então eu posso ter, se for uma equação de segundo grau, duas raízes, x1 e x2. Ou se for de 3, né, uma equação de terceiro grau, x1, x2 e x3. Eu não sei quantas, então eu vou chamar de xi as raízes. Então eu tenho que para g de xi, isso daqui vale 0, que é justamente a raiz da função. Então, assumindo que a raiz é xi e que existe uma derivada nesse ponto não nula, a gente pode expandir a função perto desses zeros, ao redor de xi. E eu tenho um vídeo, eu acho que eu falo sobre série de Taylor, não tenho absoluta certeza. Eu vou assumir que vocês sabem, e se vocês não sabem, vocês vão procurar e pesquisar sobre esse assunto. Mas perto do zero, a gente pode expandir a nossa função g de x, né? Não vai ser igual, mas vai ser aproximado aqui a g de xi mais a primeira derivada de xi vezes x menos xi mais a gente teria a segunda derivada de xi vezes g de x menos xi ao quadrado e assim por diante. Quanto mais expoente a gente acrescentar, mais vai tender a zero. Então, para facilitar, na verdade, eu vou utilizar só essa primeira parte da expansão até a primeira derivada. E isso daqui é uma raiz e vai dar zero. Então, eu tenho que g de x a gente pode aproximar com a expansão de Taylor para sua primeira derivada vezes um x menos xi.
E, gente, isso daqui é muito legal. É porque eu não vou falar de série de Taylor nesse vídeo. Eu estou me contendo, galera. Estou me contendo. Mas isso daqui é fantástico, gente. Estudem série de Taylor. Eu não estudo série de Taylor faz um bom tempo, inclusive. Saudade. Porque, pra qualquer curva G de X, se a gente aproximar perto de um ponto para uma curva suave, ou seja, que a gente consiga diferenciar infinitas vezes, a gente chega numa reta. Como eu falei, e vou repetir ao longo desse vídeo, o delta ele só faz sentido operando sobre uma função dentro de uma integral. Então, a gente usa essa própria definição aqui do delta. A gente tem uma função vezes o nosso delta de g de x dx. Isso daqui daria quanto? Para resolver isso, como eu falei para vocês, não importa todo o resto da integral de menos infinito a mais infinito, porque ele vai ser zero em tudo, menos onde tem as raízes, que eu estou chamando de g de x, i. E ele só importa aqui, em g de x, i, porque isso daqui é a mesma coisa que delta de zero. Então, eu posso fazer uma coisa meio maluquinha, que é, em vez de escrever essa integral inteira, eu não sei quantas raízes eu tenho, como eu falei, pode ser uma, pode ser duas. Eu vou escrever, na verdade, que essa integral toda aqui, na verdade, é o somatório de todas as pequenas integrais de quando g de x está próximo a uma raiz. Ou seja, eu vou escrever um somatório de todas as integrais de uma região que eu vou chamar de R, que é a região próxima, né, onde x é igual a xi. Ou seja, próximas ali das raízes, que é onde a gente consegue fazer essa expansão de Taylor e chegar nessa conclusão. E aí eu vou escrever I, que eu não sei quanto x e eu tenho, delta de g de x, f de x dx. E a gente já viu que para as regiões próximas de xi, a gente pode escrever esse delta, esse g de x, na verdade, sendo nosso g de x era a primeira derivada no ponto xi, vezes x menos xi. Então, a gente tem essa integral, vezes um f de x. Então, a gente tem, na verdade, que a integral é esse somatório de todas essas pequenas integrais perto das raízes. Eu espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio, mas eu vou fazer um vídeo mais aprofundado disso, provavelmente no futuro, porque eu estou odiando esse. Mas só para contextualizar, o delta ele seleciona justamente os pontos onde g de x é zero. Ou seja, para g de x ser zero, a gente tem uma raiz que eu estou chamando de xi. Então, onde a gente tem g de xi, isso daqui vale zero. E o delta ele só seleciona esses pontos. São esses os pontos que contribuem para essa integral todinha aqui. Cada pedacinho desse aqui, como a gente tem as raízes, e sabe, né? A gente consegue aproximar por série de Taylor só pra gente conseguir essa equação que eu tô montando agora. E aí, por isso, a gente chega nessa conclusão aqui. Só que aí, gente, lembra da propriedade que a gente definiu ainda agorinha? A gente consegue entender isso daqui como uma multiplicação. E a gente viu que um delta vezes qualquer fator k multiplicado por um x é 1 sobre k vezes o delta de x. Ou seja, se eu chamar isso daqui de k e isso daqui, o nosso x que está, no caso, deslocado, que eu posso chamar de y, não faz diferença, eu tenho aqui um delta de a vezes um y, isso daqui vai ser 1 sobre o módulo de a vezes o delta de y, nesse caso o y é isso daqui, e o nosso a é essa constante que é a derivada no ponto da raiz. A gente pode escrever, então, que o delta de g' de xi vezes x menos xi é 1 sobre a derivada no ponto i vezes o delta de x menos xi. Para esse, única raiz, né? Que no caso a gente está fazendo, na verdade, um somatório de todas. O nosso delta real total é o somatório de cada contribuição de cada raiz. Então, na verdade, a gente pode escrever o nosso delta de g de x total, a gente pode escrever sendo somatório, né? Escrever como sendo esse somatório
aqui. E, na verdade, essa mesmo já é uma propriedade. Mas só para continuar na questão da integral, como eu falei, a gente pode substituir. Então, a gente tem integral para essa região. O delta, que na verdade seria isso daqui, delta de x menos xi, vezes o f de x dx. Bom, isso daqui é constante, eu tiro para fora da integral. Então, eu tenho o somatório disso e a integral nessa região específica, delta de x menos xi, f de x dx. E é óbvio que isso daqui, como a gente já viu, já cansou de ver, vai tirar f de x justamente nesse ponto. Então, a gente tem que isso daqui é o f no ponto xi. Então, na verdade, quando a gente escreve a integral de menos infinito a mais infinito, de um f de x vezes um delta de uma função g de x, a gente pode escrever sendo somatório vezes o f de x, sendo xi as raízes de g de x. E assumindo também que g de xi é diferente de zero, justamente porque aqui não tem como g de xi ser zero. Então, a gente tem essa relação aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar um delta de x ao quadrado menos 1, por exemplo. Como que a gente poderia escrever isso daqui? Primeiro de tudo, a gente calcula as raízes. A gente sabe, né, só de olhar para a equação, que a gente tem duas raízes, né? A primeira raiz é 1 e a outra é menos 1. E a gente sabe que se a gente derivar esse g de x, a gente tem 2x. E na primeira raiz, a gente tem 2. E na segunda raiz, a gente tem menos 2. Ou seja, existe, não é zero. Por conta disso, a gente pode colocar na nossa formulazinha, que a gente achou que essa relação aqui. Então, a gente pode dizer que o delta de x ao quadrado menos 1, a gente pode escrever sendo esse somatório, né? Que seria, primeiro para x, 1. A gente teria 1 sobre a derivada nesse ponto 1, delta x menos x1, mais, que é um somatório, a derivada no ponto x2, vezes delta de x menos x2. Então, esse delta de x ao quadrado menos 1 seria 1 sobre o módulo dessa derivada, que é 2, e delta de x menos o x1, que a gente achou que é 1, mais 1 sobre o módulo da derivada no ponto 2, que é menos 2, ou seja, também fica 2, vezes delta de x menos o x2, que é menos 1. Então, menos 1, mais 1. E aí, a gente pode escrever dessa maneira aqui para facilitar as contas. Porque a gente sabe operar isso daqui, que é como o delta deslocado no ponto 1 e aqui no ponto menos 1. Mas com isso daqui a gente não saberia trabalhar. E agora a gente consegue trabalhar com essa propriedade de delta. Eu tô achando esse vídeo muito bagunçado, gente, porque eu acho que eu deveria ter primeiro definido o que é distribuição, falado desses aspectos mais formais. Porém, eu não fiz isso, eu tô falando das propriedades, então eu vou continuar assim. E aí, pode parecer que eu tô falando uns conceitos matemáticos meio errados. E eu me sinto muito mal por isso, porém, vamos continuar. Tem muitos pontos que eu quero falar. E se ficar dúvida em algum assunto que eu falei nesse vídeo, que vocês ainda não tenham visto, ou não compreenderam minha explicação, porque eu tô tentando falar muita coisa em um único vídeo, e não dá pra explicar tudo com a profundidade que eu gostaria de falar. Mas eu também presumo, né, uma pessoa comentou nos meus vídeos, que eu tava explicando muita coisa básica, e quem assiste esse vídeo não estava no nível tão básico daquele jeito. E, gente, me perdoem, de verdade. Eu tenho uma dificuldade em saber o que é básico e o que não é básico na matemática e na física, porque eu estudei sozinha, podemos dizer. Não segui nenhum curso. E por conta disso, eu não sei a ordem das coisas. Então,
Eu não sei se quem vê, eu não sei se quem tá vendo esse vídeo sabe de tudo que eu tô falando, mas eu presumo que vocês conheçam, né? Série de Fourier, série de Taylor, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, derivadas integrais. Eu tô presumindo tudo isso, raízes, o básico de funções, então eu tô sentindo que eu só tô jogando pra vocês, e eu não gosto de fazer isso, mas eu sinto que nesse vídeo eu estou fazendo um pouco disso. Mas, continuando aqui, vamos entender o que é a derivada de delta de Dirac. E sempre frisando, gente, que não faz nenhum sentido falar apenas disso daqui, eu tenho que sempre botar dentro da integral. Eu vou explicar posteriormente que agora, fazendo esse vídeo, eu acho que eu deveria ter explicado antes, mas agora já era, que na verdade a delta de Dirac é uma distribuição, não é uma função. Ela é uma generalização de uma função, ela atua como um funcional linear. Mas entenda que, por isso que eu tô sempre botando dentro de integrais, porque não faz sentido definir como função, como eu fiz no início do vídeo, aquilo ali estava muito errado. Então, vamos tentar calcular quando ela é aplicada, quando a sua derivada é aplicada. Isso daqui seria o quê? A gente pode fazer uma integral por parte, pra gente achar um resultado para isso. E aí eu presumo também que vocês saibam integrar por partes. Então, vocês sabem que isso daqui a gente pode colocar que é dv, esse delta aqui. V seria a integral de dv, seria a integral disso daqui. Mas a integral de uma derivada é a própria função. Então, a gente tem que V é o delta de Dirac. E o que sobra... E aí a gente tem que derivar du dx, que seria a derivada dessa função. Então, eu tenho que du é a derivada dx. Fazendo essa integral por partes, a gente tem u vezes o v, indo de menos infinito a mais infinito, obviamente, menos a integral de menos infinito a mais infinito de v e o du, que é f' de x dx. Agora, isso daqui a gente resolve também. Delta de x só tem um valor quando x é zero. Se eu fizer delta de menos infinito, delta de mais infinito, sempre vai zerar. Nesses limites aqui, sempre vai zerar. A gente tem que delta de mais ou menos infinito é zero. Ela vai para zero no infinito. Então, vai ficar zero menos zero, que vai dar zero. Isso daqui tudo vai zerar. O que sobra daqui é menos a integral de menos infinito a mais infinito de delta x, f' de x, dx. E essa integral aqui, a gente sabe que vai puxar essa função no ponto. Nesse caso, zero, porque está centrado na origem. A gente tinha a integral de menos infinito a mais infinito, f de x, a derivada delta x dx. Isso vai ser igual a menos a nossa f' no ponto zero. Olha que bonito. E também daqui a gente já tira essa outra propriedade, que se eu tenho a integral de menos infinito a mais infinito de um f de x e a derivada de delta de Dirac, dx, é a mesma coisa que menos a integral de menos infinito a mais infinito da derivada da função vezes delta de Dirac dx. Então, a derivada que estava no delta, agora passa para cá com um sinal negativo. Então, a gente tem que isso é igual a isso. Então, eu posso escrever que f de x vezes a derivada do delta é menos f' de x vezes o delta. A gente chega nessa outra relação. Agora, para a gente chegar numa fórmula geral aqui, para a derivada de qualquer ordem do nosso delta, eu vou mostrar para vocês... eu vou mostrar para vocês dessa maneira aqui, ó. Tá, a gente achou a primeira derivada, menos f' de x sobre f de x, delta de x. E para a segunda derivada, vamos fazer o mesmo processo. A gente tem a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, delta' de x, dx. Então, eu vou chamar isso daqui de v, de dv.
Portanto, V, a integral da derivada de segunda ordem devolve agora a primeira derivada. Então, a gente tem isso daqui. Isso daqui eu vou chamar de U. Então, du é f' de x dx. Com isso, a gente pode escrever essa integral sendo U vezes o V de menos infinito a mais infinito menos integral de V du. E aí a gente sabe que para essa derivada aqui, isso daqui é d em relação a x de um delta de x. E a gente sabe que quando o delta de x está mais ou menos infinito, isso aqui é zero. E a derivada de zero é zero. Isso daqui sempre vai ser zero, em resumo. Isso daqui vai zerar. Então, a gente vai ficar apenas com essa parcela bem aqui. E aí, a gente vai resolver como? Integrando por partes de novo. Então, agora, como eu quero nosso delta, em relação tudo a delta, eu vou falar que dv é o delta' de x dx, porque aí o nosso v fica sendo o delta de x. E aí eu vou falar que o f' de x, então du é a segunda derivada de x. E aí a gente fica com menos, e essa integral vai de menos infinito a mais infinito, só lembrando, às vezes eu suprimo para facilitar, mas não pode esquecer disso. U v de menos infinito a mais infinito menos integral de menos infinito a mais infinito de v du. Só que como a gente viu, isso daqui vai ser zero, menos com menos vai dar mais, integral de menos infinito a mais infinito então, a gente tem isso daqui. Ou seja, a gente tem que a integral de menos infinito a mais infinito de um f de x derivada segunda do delta de x é a integral de menos infinito a mais infinito de agora um f, duas linhas de x, vezes delta x dx. O f agora está sendo derivado duas vezes. E o sinal ficou positivo, diferente do outro que tinha sido negativo. Então, a gente tem que f de x vezes a derivada segunda fica mais a derivada segunda de f de x vezes o delta x. Então, a gente pode escrever nossa segunda derivada do delta sendo f duas linhas de x dividido para f de x delta de x. É uma forma de escrever. Mas o que vale são essas relações. E aí, vamos voltar aqui para a nossa primeira relação. A gente tinha que para a primeira derivada, era essa relação bem aqui. E para a segunda derivada, a gente tem essa relação aqui. E eu poderia continuar fazendo isso para vocês, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer para a terceira derivada, para a quarta derivada, para a quinta derivada e por aí vai. Mas é desnecessário, porque vocês vão perceber que segue essa relação, se é que vocês já não perceberam, que para um delta de nx é menos 1 elevado a n, ou seja, se for ímpar comum, vai ficar negativo. Se for par como a segunda derivada, vai dar positivo. Vezes a derivada de enésima ordem da função pelo delta de x. E é isso. Agora, eu nem lembro em qual propriedade a gente estava. Bom, eu já me perdi nas propriedades. Mas agora eu quero fazer a transformada de Laplace para a função delta. Como na transformada de Laplace, em vez
de x a gente sempre usa tempo, né? Eu vou escrever como tempo só por convenção mesmo. Então, só para relembrar, nem sei se eu devo relembrar vocês, se vocês sabem, se vocês querem vídeo sobre isso, mas a transformada de Laplace é dada... Eu acho, inclusive, que tem vídeo no canal, não tenho absoluta certeza, mas ela é dada desta maneira aqui para um s maior que zero. E isso daqui resulta numa função apenas de s, né? E aí a transformada inversa desse nosso f de s retorna a nossa f de t no tempo. Então, ok, eu não vou falar de transformada de Laplace nesse vídeo. E aí a gente tem que a transformada de Laplace de uma função delta de Dirac é a transformada de zero a mais infinito da nossa delta de t é elevado a menos s de t dt. Só que como a gente viu, isso daqui vai deslocar justamente essa função aqui para um ponto onde t igual a zero, o f de zero. No nosso caso, a nossa f, s é elevado a menos s de t. Então, f de zero seria e elevado a menos s vezes zero, que é elevado a zero, que é 1. Então, isso daqui dá 1. E se a gente tivesse ela deslocada, né? Um delta de t menos um a. Então, agora seria um f de a que estaria valendo. A gente teria de zero a mais infinito. Note que não é de menos infinito a mais infinito, porém, continua valendo a mesma questão. Que entre zero e mais infinito, continua valendo essa propriedade. Que ela só vale em zero, não vale em outro ponto. Então, a gente tem um delta de t menos a vezes e elevado a menos s de t dt. Então, agora a gente teria um f de a. Isso seria e elevado a menos s vezes a. Bom, eu quero mostrar uma propriedade muito importante. Na verdade, uma extensão utilizando Fourier. E aí, para isso eu vou usar uma função muito interessante, que é a seguinte função. F de x igual a seno de xl dividido para πx. Na verdade, ela vem de uma transformada de Fourier. E aí, se vocês pesquisarem, colocarem num gráfico, vocês vão perceber que em x tendendo a zero, essa função tende ao infinito. Ou seja, em zero ele vai ficando cada vez mais alto. Ela fica mais concentrada quando é perto de zero. E quando é fora de zero, ela oscila, né, no infinito e tende a zero. E o que acontece é que quanto maior o L, mais, quando a gente tem x tendendo a zero, se o pico fica maior. Então, é isso que esse L faz. Então, a gente pode dizer que o limite de f de x, quando L tende a infinito, ele tende justamente para uma delta de Dirac. E a gente também consegue perceber, pegando aqui a altura, quando x é zero, a gente tem que o limite dessa função, quando x tende a zero, que seria o limite de seno de xl dividido para π sobre x, quando x tende a zero. Isso daqui daria seno de zero dividido para zero, que é zero sobre zero, que daria uma indeterminação. Mas a gente pode utilizar a regra de L'Hopital para chegar no valor. A gente tem derivando seno, ficaria cosseno de xl, derivando em relação a x, né? Fica cosseno de xl vezes L dividido para π. E aí agora, quando x tende a zero, fica cosseno de zero. Mas cosseno de zero é 1. Então, a gente tem isso. Então, a gente tem que esse limite tende a L sobre π. Então, a altura dessa função aqui justamente tem relação com o nosso L. Então, aqui a gente está analisando perto de zero. Quanto maior for o nosso L, se o nosso L tender a infinito, a gente tem que a nossa função também vai tender ao infinito em zero. Então, gente, a gente tem o limite da nossa f de x quando x tende a zero, sendo L sobre π. Então, perto de zero, considerando, na verdade, x igual a zero, aqui no ponto zero, ela só depende
de L. E a gente tem que quando L cresce muito, ou seja, L tende ao infinito, esse limite aqui perto de zero da função vai também para o infinito. Porque isso daqui vai ficar infinito. Infinito dividido por π dá infinito. Então, perto de zero, né, o limite da função quando tende aqui a zero, quanto maior é o L, mais ele tende para o infinito. A gente também pode pensar dessa maneira. Bom, eu espero que tenha ficado claro do porquê que a gente tem isso daqui. Essa função bem aqui tem uma conexão profunda para a gente entender a transformada de Fourier de uma delta de Dirac. Porque toda transformada inversa de uma constante é uma delta de Dirac. Porque a transformada de uma delta de Dirac é uma constante. Para mostrar isso para vocês, eu estou utilizando essa função porque ela é uma transformada de Fourier. Ela é a transformada de Fourier de um pulso retangular de largura 2L. Então, ok, eu não vou falar disso aqui, mas vamos tentar entender. A gente pode escrever seno de Lx dessa maneira aqui, vocês concordam? Bom, só para não ficar com peso na consciência, eu vou mostrar para vocês por que a gente pode escrever isso daqui. É só a gente escrever com as relações de Euler, né? A gente sabe que é elevado a i vezes um θ, é um cosseno de θ mais i seno de θ. E eu já tenho até um vídeo demonstrando essa equação. E a gente tem que é elevado a menos θ é cosseno de θ e seno de θ. E por causa disso, se eu diminuir aqui os dois, se eu fizer uma subtração, eu posso chegar em e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ, cosseno de θ menos cosseno de θ é zero, e seno de θ menos com menos vai dar mais, então vai ficar 2i seno de θ. E aí, por conta disso, eu posso escrever o seno de θ sendo 1 sobre 2i, e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ. Só que nesse caso, o nosso θ é Lx. Então, eu tenho que o seno de Lx é 1 sobre 2i, é elevado a i Lx, menos e elevado a menos i Lx. Tá, e aí o que eu tinha? Eu tinha aqui o delta de Dirac, que eu podia escrever sendo o limite da nossa função, que é seno de Lx sobre πx, quando o L tende a infinito. Então, eu posso escrever o meu delta de Dirac sendo o limite desse meu seno de Lx, né? Vou escrever aqui, na verdade, 1 vezes esse seno de Lx, que eu posso escrever desta maneira aqui. Ou seja, 1 sobre 2i vezes e elevado a i Lx menos e elevado a menos i Lx. Então, eu tenho que o nosso delta de x é o limite, quando L vai para o infinito, de 1 sobre 2π i x vezes... Aí vocês percebam o seguinte que eu vou fazer aqui, gente. Isso daqui eu posso escrever sendo e elevado a i, um kx, quando k vai de menos L até L. Porque aí isso daqui seria o quê? Seria e elevado a i, quando k é Lx, menos e elevado a i vezes o k sendo menos Lx, que dá e elevado a i Lx menos e elevado a menos i Lx, que é justamente o que a gente quer. Então, só para vocês entenderem, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber que isso daqui eu posso escrever dessa maneira. E elevado a i kx, quando k vai de menos L até L. Estou escrevendo k aqui porque tem um x só para não confundir, mas vocês sabem que isso daqui se refere ao k. Isso daqui é constante, eu posso tirar para fora do limite. Então, eu tenho que o delta de x é 1 sobre 2π vezes 1. Vou escrever assim separado, para vocês conseguirem enxergar uma coisa. Limite, quando L tende a infinito, de e elevado a i kx de menos L sobre L. Agora, perceba uma coisa. Se eu botar isso daqui para dentro do limite de novo, só para vocês perceberem que isso daqui é o resultado de uma integral. Olha só, delta de x é 1 sobre 2π, limite
quando L tende a infinito, de 1 sobre x vezes e elevado a i kx. Isso daqui é o resultado de uma integral desse tipo aqui, ó. Menos L sobre L é elevado a i kx em relação a k, já que os limites de integração estão em k. Isso daqui vai ser e elevado a i kx, porque não muda a integral de uma exponencial, vezes a derivada, né, 1 sobre a derivada do que está aqui. E a derivada em relação a k é ix, com k variando de menos L até L. Só que no caso, aqui não depende de k, é constante, então se a gente tirar para fora, não importa. Então a gente tem exatamente isso daqui. Então a gente tem que isso é essa integral bem aqui. Então a gente pode escrever que delta de x é 1 sobre 2π vezes o limite quando L tende a infinito de integral de menos L até L é elevado a i kx dk. E aí eu acho que vocês já estão reconhecendo aí um pouco a carinha de Fourier. Quando L é infinito, a gente substitui bem aqui nos limites de integração. Então a gente tem que o nosso delta de x pode ser escrito como 1 sobre 2π vezes integral de menos infinito a mais infinito é elevado a i kx dk. Isso é justamente o resultado de uma transformada de Fourier para uma constante, como vocês podem perceber. A gente fala que essa forma de escrever é a extensão de Fourier para delta de Dirac. Então, só relembrando sobre Fourier, a gente sabe que a transformada de Fourier de uma função f de x, eu vou escrever dessa maneira aqui, tá, gente? Porque tem várias outras formas de escrever, acho que vocês sabem, mas eu vou escrever dessa maneira aqui, utilizando 1 sobre esse fator aqui, raiz de 2π, vezes a integral de menos infinito a mais infinito de um f de x é elevado a menos i kx dx. E isso resulta em uma f de k. E aí a transformada inversa dessa f de k resulta na f de x. E a transformada inversa é dada pela integral de menos infinito a menos infinito. Agora, f de k é elevado a i kx dk. E isso resulta na f de x. Para o nosso delta de Dirac, se a gente fizer a transformada para o nosso delta de Dirac, a gente tem 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito. O nosso f de x agora é o nosso delta de Dirac, é elevado a menos i kx dx. Mas isso daqui vai tirar essa função no ponto zero, que seria e elevado a quando x é zero, que dá elevado a zero, que dá 1. Então, o resultado de tudo isso aqui vai dar 1. Então, o que sobra é 1 sobre raiz de 2π, que é uma constante. Então, a nossa f de k, na verdade, é essa constante bem aqui. E agora, fazendo a transformada inversa para essa f de k, que é 1 sobre raiz de 2π, a gente tem que isso é 1 sobre raiz de 2π vezes a integral de menos infinito a mais infinito sobre 1 sobre raiz de 2π é elevado a i kx dk. Só que quem é a nossa transformada inversa? Seria o nosso f de x original, que é o nosso delta de Dirac. Então, isso daqui é o nosso delta de Dirac que a gente está achando, já que a gente está fazendo o inverso. Então, o nosso delta de Dirac seria 1 sobre raiz de 2π vezes, podemos tirar esse 1 raiz de 2π para fora, e a gente fica tendo apenas a integral de mais infinito a mais infinito de e elevado a i kx dk. Ou seja, o nosso delta de x é 1 sobre 2π vezes a integral de menos infinito a mais infinito é elevado a i kx dk, como a gente tinha visto. Ou seja, isso daqui é a transformada inversa de Fourier para uma constante. Por isso, quando a gente escreve delta dessa maneira, a gente diz que é a extensão de Fourier
para o delta de Dirac. Eu acho isso aqui simplesmente incrível. E o espaço de funções onde a delta de Dirac atua, é que eu ainda não falei sobre isso e nem sei se vou falar nesse vídeo, gente, mas é porque essa delta de Dirac a gente viu que ela segue isso daqui, certo? Ela atua sobre funções. Só que essas funções, elas têm que ser, não pode ser qualquer função. E essas funções, elas são chamadas de funções testes, elas pertencem a um espaço chamado espaço de Schwartz. Eu não sei se é com S ou com Z. Vou escrever com S, me perdoem se estiver errado. E eu ia falar disso nesse vídeo, mas eu acho que não vai dar tempo porque acho que já tá muito longo. Mas o que acontece é que a transformada de Fourier tem tudo a ver com esse espaço. Porque, na verdade, são apenas funções desse espaço que garantem que a transformada de Fourier dessa função seja uma coisa definida. Se forem funções fora desse espaço, a transformada pode não ser definida.